Todo homem da minha família desaparece aos 18 anos. Eu completo 18 anos em 3 horas. Isso acontece na família da minha mãe. Todo esse lance de desaparecimento. Descobri sobre isso quando tinha 12 anos. Estava ajudando a organizar o porão quando uma pilha de álbuns de fotos antigos caiu de uma caixa. Resmunguei algumas palavras que minha mãe teria me dado um tapa se eu visse antes de começar a recolhê-los. Um deles tinha caído aberto e eu parei quando percebi que reconheci a garotinha na foto. Era minha mãe. Era tão estranho vê-la criança com rabo de cavalo e dentes faltando, mas eu reconheci o formato dos olhos dela. Decidi tirar um intervalo e comecei a olhar o álbum. Minha mãe não falava muito sobre sua família, e a curiosidade matou o gato. Mas a satisfação o trouxe de volta. Vi minha mãe brincando com seus irmãos, 3 irmãos mais velhos e 2 irmãs. Vi ela sentada no colo da mãe enquanto tentava aprender a tocar piano. E vi a primeira foto da família. Seu irmão mais velho provavelmente estava na casa dos 18 anos, e ele tinha o braço dando um nó na cabeça da minha mãe. Seus irmãos estavam constantemente implicando com ela, e ela parecia quase pronta para matá-los em todas as fotos. Eram fotos bastante sombrias. Algo que você esperaria da era vitoriana em vez de propagandas. Ninguém estava sorrindo, exceto minha mãe. Na página seguinte, seu irmão mais velho tinha sumido. Não havia mais fotos dele. Não havia fotos de um funeral ou algo do tipo. Era como se ele tivesse deixado de existir. O tempo passou. Minha mãe foi de rabo de cavalo para rabo de cavalo. Havia uma foto de seu primeiro recital de piano. Seus outros irmãos pareciam bem, embora o segundo mais velho ficasse cada vez mais sombrio ao longo dos anos. Ele parecia ser o alma da festa antes do irmão mais velho simplesmente desaparecer. Agora ele estava na borda das fotos. Nunca sorria, às vezes sorria, nunca animado. O tempo dele chegou ao fim com uma foto de família também. Minha mãe não estava sorrindo desta vez. Acho que naquela época ela sabia que algo estava errado. Aquela não era uma foto de família para comemorar algo feliz. Era para ter uma última imagem para lembrar dele. Ele desapareceu da vida dela depois daquela foto, como se nunca tivesse estado lá antes. O irmão final parecia tão despreocupado quanto sempre. Mas ele era o mais próximo em idade da minha mãe, provavelmente apenas 1 ano ou algo assim mais velho. Se alguma coisa, ele parecia mais presente nas fotos dela do que nunca. Talvez ele estivesse tentando passar o máximo de tempo possível juntos antes do fim. Minha mãe passou de uma garotinha de rabo de cavalo para uma adolescente magricela e nerd com aparelho e espinhas. Seu irmão final parecia pular o período estranho e foi direto para o legal. Aposto que ele era o garoto mais popular da turma dele, mas ainda passava todo o tempo com a irmãzinha. A última foto da família minha mãe não conseguiu segurar, diferente da foto séria e sombria das outras duas. A foto se embaçou com o movimento enquanto minha mãe se agarrava ao irmão. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto sua família toda se movia em volta dela. Isso não era para acontecer assim. Eles todos deveriam posar educadamente e ter uma última imagem de seu filho. Em vez disso, minha mãe estava chorando enquanto seu irmão se agarrava de volta a ela, a imagem alegre e legal dele de antes desmoronando para um adolescente assustado que sabia o que estava por vir mas não tinha como lutar contra isso. Foi nessa foto. Minha mãe desceu para o porão, provavelmente para verificar meu progresso. No momento em que ela viu o que eu estava olhando, seu rosto caiu. Guardei o álbum e perguntei à minha mãe o que havia acontecido com seus irmãos. Não consigo esquecer o olhar no rosto dela. Ela parecia morta. Claro, seus irmãos eram aqueles que tinham ido embora, mas ela era quem tinha que sobreviver sem eles. Eles se foram agora. Eles querem os meninos. Ela se recusou a explicar quem eram eles e fugiu para o quarto dela. Trancou a porta atrás dela e não saiu por horas. Quando ela saiu, pediu-me para não falar sobre isso, implorou-me para deixar para lá. Então eu fiz. Como seu único filho homem, deixei isso para lá. No começo, continuei como sempre, mas não consegui deixar para lá. Fiz minha pesquisa. Os relatórios de pessoas desaparecidas demoraram um pouco para serem encontrados, mas estavam todos lá. Michael, John, Warren. Os 3 haviam sumido na noite em que completaram 18 anos. Os casos estavam mais frios do que o gelo. Nenhuma pista deles jamais apareceu. Nenhum avistamento, nenhum corpo suspeito. Eles tinham ido embora. Eles os queriam. Eu não sabia quem eram eles, e não achava que descobriria até esta noite. Mas eu tinha uma data para o meu último dia na Terra, então decidi usar meu tempo bem. Parei de fazer planos para a faculdade e comecei a me concentrar no aqui e agora. Eu era voluntário quase todos os fins de semana. Se eu não estava na cozinha comunitária alimentando os sem-teto, estava no abrigo de animais ajudando a socializar os cães. Depois da escola, eu me esforçava para sair com as crianças com quem ninguém saía. Acabei fazendo algumas amizades surpreendentes, pessoas que nunca teria dado atenção antes de descobrir que estava condenado. Entrei para o clube de fotografia. Na verdade, ganhei alguns concursos locais com minhas fotos. Tentei inspirar outras pessoas a se dedicarem a algo criativo, algo divertido. Não para serem bons nisso, apenas para se divertirem. Acima de tudo, priorizei o tempo com minha mãe. Sou a única família real que ela tem. Talvez eu fosse um pouco uma mãe, mas não importava. Eu não queria deixar este mundo sem fazer diferença. Acho que fiz. E me diverti fazendo isso também. Mais algumas horas. É tão estranho. Os últimos anos se arrastaram para sempre e também pareceram passar num piscar de olhos. Eu sinto. Não sei o que sinto. Certamente não estou pronto para morrer ou ser abduzido por sei lá o que. Mas não tenho escolha. Até onde sei, minha mãe está arrasada. Então decidi fazer uma última coisa. Pedi a ela para descer ao porão para mostrar o que preparei. Fotos. Centenas de fotos dos últimos anos. Fotos nossas rindo, chorando, apenas passando o dia. Estou apenas saindo, mãe. Você sempre terá essas lembranças. Eu sorri. Talvez.
Talvez eu consiga cuidar de você de onde estiver indo. Se eu puder, farei isso. Eu te amo, mãe, ela soluçou. Mas acho que fiz ela se sentir um pouco melhor. Disse a ela de novo e de novo quanto a amava. Ela sussurrou no meu ouvido. Eu tinha que retribuir de alguma forma. Deixei ela no porão. Ela não precisa ver o que vai acontecer comigo.